Fatos revelados, espécies exóticas e descobertas inacreditáveis, do céu até as profundezas. O fato de que neste cenote há dezenas e dezenas de restos humanos, sem que saibamos como essas pessoas foram parar ali, é apenas uma das incríveis e misteriosas realidades nas Filipinas, uma terra cheia de mistérios únicos. Junte-se a nós para ver as capturas mais surpreendentes das Filipinas que chocaram o mundo todo. Número 1. Criatura misteriosa no pântano. Esses exploradores estavam em busca de uma cobra gigante nas selvas das Filipinas. No entanto, eles encontraram algo ainda mais assustador. Uma bolha estranha, inchada, flutuava na água lamacenta. Pensando que poderia ser um peixe gigante, tentaram capturá-la, mas a criatura desapareceu. Alguns segundos depois, ela reapareceu, encarando o grupo. Quando conseguiram segurá-la, a criatura ficou fora de controle. Após uma longa luta, os exploradores conseguiram capturá-la e tirá-la da água, revelando sua verdadeira identidade. Essa criatura misteriosa era conhecida como o Fantasma Banu, que incorporava o espírito selvagem e indomado. O encontro deixou o grupo em silêncio, lembrando-os de como somos pequenos em um mundo cheio de criaturas estranhas. Número 2. Ser bípede misterioso. Em uma reviravolta digna de um conto de mistério, um homem e seus amigos capturaram algo extraordinário nos densos pântanos. Enquanto filmavam vídeos amadores à noite, eles gravaram sem querer um momento chocante. Por apenas alguns segundos, uma estranha criatura bípede apareceu no vídeo. Diferente de qualquer ser humano, essa criatura correu e se escondeu rapidamente nos arbustos. O avistamento foi tão breve e inesperado que o grupo nem percebeu de imediato o que havia registrado. A pele da criatura foi descrita como extremamente pálida, e ela parecia evitar a luz a qualquer custo, desaparecendo sem fazer som algum. Esse breve vislumbre gerou uma onda de especulações. Seria uma criatura do pântano desconhecida pela ciência? Número 3. A maior píton das Filipinas. Conheçam Pry, uma píton extraordinária de mais de 7 metros de comprimento, proveniente de uma ilha exótica perto de Cebu, nas Filipinas. Há 11 anos, uma menina encontrou Pry quando ainda era uma pequena cobra de pouco mais de 1,5 metros. Desde então, a píton cresceu enormemente, pesando agora mais de 200 quilos. Ela não é apenas um animal de estimação, mas uma amiga especial. Sua dona a alimenta com cães e galinhas vivas, um verdadeiro banquete para uma cobra. Além disso, a dona ajuda Pry a tomar banho e a mudar de pele. Após a troca de pele, sua cor muda de marrom escuro para um deslumbrante tom dourado. Número 4. Anel de fumaça misterioso no céu. Nas Filipinas, um fenômeno impressionante e um tanto assustador foi capturado em vídeo, deixando os moradores locais e pessoas ao redor do mundo espantadas. Um enorme anel negro de fumaça apareceu no céu. O anel parecia estar vivo, sugando o ar do chão e mudando de forma. Depois de flutuar por um tempo, o anel desapareceu abruptamente, deixando mais perguntas do que respostas. Número 5. Criatura misteriosa na praia de Bohol. Um objeto estranho foi encontrado em uma praia em Panglao, Bohol, tão peculiar que fez o descobridor questionar se era uma criatura viva ou não. Sob estresse, a criatura secretava uma substância colorida e venenosa, variando de roxo a rosa. Havia muitas outras criaturas semelhantes na praia. Algumas até pareciam estar tentando nadar, com pequenos braços e pernas e um corpo viscoso. Este fenômeno é considerado um dos mais bizarros já testemunhados. Número 6. A Guerra dos Peixes nas Filipinas. Em 7 de janeiro de 2024, a praia de Tanato, nas Filipinas, se tornou o cenário de um evento aterrorizante. Milhares de peixes, como se orquestrados por uma mão invisível, foram parar na areia, criando um manto prateado e brilhante. O evento deixou o mundo confuso, já que vídeos se espalharam rapidamente pela internet. Esse espetáculo não foi um caso isolado. Algo semelhante aconteceu no Japão, onde peixes mortos cobriram a costa. Este fenômeno aumentou os temores de que uma catástrofe natural pudesse estar se aproximando nas Filipinas, país que já sofreu muitos desastres naturais no passado. Número 7. Baleia cachalote encalhada. Em 3 de julho de 2022, uma enorme fêmea de cachalote, com 10 metros de comprimento, ficou encalhada em uma praia. Confusa e assustada, a baleia não conseguia voltar ao mar. Apesar dos esforços para salvá-la,
a baleia não resistiu, encontrando um fim trágico após uma longa e cansativa luta para retornar ao oceano. Número 8. Mistério no pântano da Austrália. David White, um guia de tours selvagens, teve uma experiência extraordinária em agosto de 2017, ao avistar uma criatura misteriosa em um pântano no norte de Queensland. Após compartilhar o vídeo nas redes sociais, surgiram especulações sobre a criatura, indo desde um anfíbio desconhecido até um peixe com habilidades especiais. Até hoje, a identidade do ser permanece um enigma. Número 9. Verme alienígena. Em 2011, trabalhadores de docas nas Filipinas se depararam com criaturas enigmáticas semelhantes a vermes. O vídeo dessas criaturas estranhas foi levado para um instituto de pesquisa oceânica, mas até hoje permanecem sem identificação. O detalhe mais assustador é que a boca dessas criaturas parece grande o suficiente para engolir um braço sem hesitar, o que aumenta o mistério ao redor delas. Embora o vídeo seja antigo, o que lhe dá certa autenticidade, ainda não houve um segmento que revelasse a verdadeira natureza dessas criaturas. Número 10. Entidade misteriosa em mergulho. O vídeo a seguir mostra uma forma de vida desconhecida se movendo de forma caótica de um lado para o outro. À medida que a câmera se aproxima, a imagem fica borrada, tornando difícil distinguir se era uma lontra, um pato ou outra coisa. Apenas com a cabeça fora da água, parecia estar à deriva, movendo-se com as patas traseiras. Alguns espectadores especularam que poderia ser uma boia ou algum tipo de flutuador preso ao fundo do mar por um cabo, geralmente feito de madeira, ferro ou plástico. No entanto, a identidade exata dessa criatura flutuante ainda é um mistério. Número 11. Sapo mutante. Em outra descoberta impressionante, um homem se deparou com um bizarro sapo mutante enquanto pescava. O sapo possuía uma característica incomum: uma cauda da qual saíam 2 pernas extras, totalizando 6 pernas. Estranhamente, ele parecia se movimentar usando apenas 3 de suas pernas. Em algumas culturas, criaturas únicas como essa são consideradas sinais de boa sorte. Respeitando essa crença, o homem levou o sapo para casa e o colocou em um aquário. Número 12. Monstro do pântano. Nas profundezas de uma floresta indonésia, uma aventura noturna tomou um rumo inesperado quando um grupo de amigos encontrou uma criatura misteriosa no pântano. Coberta de lama, com olhos brilhantes e evidentes sinais de vida, a criatura tinha uma aparência medonha. Os amigos, aterrorizados, ouviram o monstro emitir um rugido que fez todos tremerem. Quando a criatura começou a se aproximar lentamente da ponte onde o grupo estava, eles a observaram com cuidado, tentando entender o que estavam testemunhando. De repente, o monstro mergulhou na água e desapareceu, deixando um rastro de mistério. Número 13. Bezerro com rosto humano. Em um evento perturbador na Argentina, um bezerro nasceu com uma notável semelhança a um rosto humano. O vídeo mostrava o corpo e a cabeça do bezerro, destacando suas feições incomuns: um nariz pequeno, boca e um crânio visivelmente deformado. Especialistas em genética explicaram que essa mutação rara provavelmente foi causada por agentes mutagênicos, substâncias químicas, físicas ou biológicas que podem alterar a sequência de genes. Essa mutação alterou significativamente a aparência do bezerro, resultando em suas características humanas. Infelizmente, o bezerro faleceu poucas horas após o nascimento. Número 14. Colônia alienígena subaquática. Um mergulhador fez uma descoberta intrigante no leito de um rio em Williamsport, Maryland. Ele encontrou uma substância gelatinosa verde, que se movia como se fosse uma planta alienígena. No vídeo, o leito do rio estava coberto por esse material brilhante e oscilante, o que levou o mergulhador a sugerir, com humor, que poderia ser uma colônia alienígena subaquática. Apesar da teoria alienígena, cientistas marinhos explicaram que isso não é incomum e ocorre quando uma alga subaquática realiza fotossíntese, criando pequenas bolhas de oxigênio que sobem para a superfície, ficando presas em uma rede de ar. Número 15. Horror dos opiliões. Esse próximo vídeo poderia facilmente ser confundido com uma cena de outro planeta. As imagens mostram uma massa não identificada, aparentemente feita de pelos, como se fosse um aglomerado encontrado no chão de um salão de cabeleireiro. À medida que o vídeo avança, um homem toca nessa massa aparentemente inofensiva, que logo revela ser um conjunto de aranhas chamadas opiliões. Esses aracnídeos, muitas vezes mal compreendidos por causa de sua aparência, são inofensivos.
O vídeo não apenas destaca seu mecanismo de defesa único, de se agruparem em massas, mas também serve como uma janela fascinante para os aspectos menos conhecidos do reino animal. Número 16. Bebê dragão. Neste vídeo, vemos o que parece ser um verdadeiro ovo de dragão, que capturou a atenção do mundo. A filmagem mostra um biólogo abrindo uma caixa de vidro contendo o embrião de uma criatura semelhante a um dragão mítico, que parecia ter eclodido e morrido logo depois. Perto, outro ovo foi encontrado, também prestes a eclodir. A pequena criatura foi apelidada de Draco-Cha e tinha garras, asas e uma longa cauda, parecendo um dragão das antigas lendas chinesas. Cientistas estão trabalhando arduamente para autenticar este material biológico e determinar a espécie. Se for comprovado que a criatura é real, causará uma enorme revolução na comunidade científica mundial. Número 17. O Sigbin. 2 homens afirmam ter capturado uma criatura lendária conhecida como Sigbin, profundamente enraizada no folclore filipino. O Sigbin é descrito como um animal semelhante a uma cabra sem chifres, com orelhas incomumente grandes e uma maneira peculiar de se locomover. Ele anda para trás, com a cabeça abaixada entre as pernas traseiras. O vídeo rapidamente ganhou popularidade, especialmente entre os filipinos, muitos dos quais acreditam na existência dessa criatura misteriosa e assustadora. Segundo a lenda, o Sigbin caça pessoas que levam vidas imorais, supostamente levando suas almas para o inferno. No entanto, os críticos alegam que o vídeo pode ser uma tentativa fabricada de chamar atenção ou instigar o medo inspirado pelo folclore. A resposta para se o Sigbin realmente espreita as gramíneas densas das Filipinas ou existe apenas no reino das lendas e mitos, fica à mercê da interpretação pessoal e das crenças. Número 18. O macaco skunk. O macaco skunk é uma criatura lendária e folclórica, acreditada por habitar as regiões pantanosas do sul dos Estados Unidos. Avistamentos e relatos dessa criatura elusiva têm sido feitos em vários estados. Um desenvolvimento significativo ocorreu em 2008, quando uma fotografia supostamente real desse habitante mítico dos pântanos foi tirada. Essa foto, considerada a melhor representação do macaco skunk até hoje, foi enviada ao departamento do xerife do condado de Sarasota, na Flórida. Ela foi acompanhada por uma carta de uma mulher que afirmava ter capturado a imagem da criatura enquanto passava por uma área pantanosa. A autenticidade da fotografia foi analisada pelo especialista Loren Coleman, que concluiu que as fotos são genuínas. Número 19. Mistério sombrio em Mulva. Um homem se deparou com uma criatura completamente negra, aterrorizante, sentada imóvel no asfalto de uma estrada. Intrigado e cauteloso, ele tentou capturar a criatura usando a câmera de seu smartphone a uma distância segura. A aparência da criatura era tão incomum e assustadora que lembrava um demônio mítico. Parecia até ter chifres na cabeça. Essa interpretação foi ecoada por muitos dos comentaristas que viram o vídeo, com vários deles convencidos de que estavam testemunhando uma entidade demoníaca real. No entanto, os céticos tinham suas próprias explicações. Alguns sugeriram que poderia ser apenas uma pessoa fantasiada, enquanto outros especularam que talvez fosse um animal selvagem. Apesar do intenso burburinho online, sua autenticidade ainda não foi verificada. Número 20. Criatura criptídea no Paraguai. Em uma pequena cidade no sul do Paraguai, o corpo em decomposição de uma figura humanoide foi encontrado flutuando em um riacho, o que gerou ampla especulação e medo. Os supersticiosos moradores locais rapidamente associaram essa descoberta assustadora ao chupacabra, uma criatura lendária semelhante a um vampiro, que se acredita habitar partes da América Latina. Segundo especialistas forenses, a criatura era algo como um macaco, cuja aparência foi alterada pela decomposição, o que lhe conferiu feições humanoides. Apesar da opinião dos especialistas sugerindo uma explicação mais realista, muitos moradores, contatados pela mídia, permaneceram convencidos de que a criatura era, de fato, o mítico chupacabra. Número 21. O colugo voador. Apresentamos agora o colugo voador de Sunda, que não voa e nem sequer é um lêmure. Imagine descobrir uma criatura que já desafia as expectativas antes mesmo de você conhecê-la adequadamente. Na verdade, o colugo de Sunda é um prodígio das árvores do Sudeste Asiático. Esses acrobatas deslizam de árvore em árvore por até 137 metros, graças às suas membranas de pele semelhantes a asas de morcego.
Imagine um super-herói que também é um acrobata saltador de árvores, e você terá uma boa ideia de como é o Colugo de Sunda. E aqui você achava que os lêmures eram os astros do reino animal. Número 22. O Pequeno ET. A seguir, temos uma filmagem em que várias pessoas afirmam ter visto pequenas criaturas humanoides, presumidas como alienígenas, correndo ao redor da vila. A situação se intensificou quando uma gravação apareceu nas redes sociais locais, mostrando um suposto pequeno alienígena morto, com uma pele acinzentada deitado em um pântano nos arredores da cidade. A aparência da criatura era um tanto caricata, o que levou muitos espectadores a descartar imediatamente como sendo uma boneca ou um adereço fabricado. No entanto, as pessoas que gravaram o vídeo continuam acreditando que o que capturaram era um verdadeiro alienígena. Essa afirmação alimentou ainda mais o debate sobre a existência de vida extraterrestre e avistamentos de objetos voadores não identificados. Número 23. Criatura em forma de fio. Em um mundo repleto de criaturas diversas e aterrorizantes, é fácil ignorar aquelas a que já estamos acostumados. No entanto, ainda existem aqueles raros avistamentos que nos dão arrepios, como aconteceu em um recente incidente vivido pela irmã de um youtuber. Ela e seu marido estavam caminhando pela praia do Rio Branco, em Bazac, quando se depararam com uma visão incomum. O que eles capturaram foi uma longa criatura em forma de fio se contorcendo nas areias brancas da margem do rio. O vídeo foi compartilhado online e, apesar dos esforços, não conseguiram encontrar qualquer informação sobre essa peculiar criatura, que permanece um mistério. Número 24. Monstro do esgoto. Em 2017, no Cazaquistão, trabalhadores de uma companhia de serviços públicos se depararam com uma descoberta inesperada e chocante durante uma rotina de trabalho. Eles encontraram o que parecia ser uma enorme criatura desconhecida no esgoto de uma casa particular. O incidente foi capturado em vídeo, mostrando os trabalhadores usando uma corda para extrair a misteriosa entidade. O vídeo revela a aparência semelhante a uma cobra da criatura, mas de um tamanho que parece inacreditável. Alguns comentaristas até teorizaram que a criatura poderia ser uma titanoboa pré-histórica, uma espécie extinta de cobra que viveu há cerca de 60 milhões de anos e era conhecida por seu tamanho gigantesco. No entanto, a verdadeira identidade dessa criatura do esgoto ainda está envolta em mistério. Número 25. Estranheza subaquática. Em uma aventura subaquática perto das Filipinas, um mergulhador encontrou uma estranha e esquiva criatura no fundo do oceano. Ela se movia de quatro, mantendo-se na maior parte do tempo escondida nas sombras. Em determinado momento, a câmera conseguiu se aproximar, revelando o que alguns poderiam sugerir ser um rosto humanoide. Esse vislumbre levou a várias interpretações entre os espectadores. Inicialmente, especulou-se que poderia ser um girino em transição para se tornar um sapo. No entanto, é improvável que um sapo seja encontrado no oceano, o que torna essa teoria menos plausível. Mais pesquisas revelaram que uma criatura semelhante havia recentemente aparecido nas praias da Nova Zelândia. As últimas atualizações indicaram que cientistas estavam realizando testes de DNA nos restos secos da criatura, tentando decifrar suas origens. Número 26. Humanoide gigante. Em 2016, um youtuber se aventurou nas profundezas de uma floresta sem saber que voltaria com um vídeo que ficaria com ele para sempre. A filmagem captura uma criatura humanoide desconhecida, nunca antes vista. Descrita como tendo pernas curtas e um corpo superior curvado, a criatura parecia se assemelhar a um ser semelhante a um macaco. Ela parecia estar alheia ao fato de estar sendo observada, movendo-se lentamente e balançando seus longos braços enquanto se aprofundava na floresta. O youtuber, talvez por cautela ou fascínio, optou por não seguir a criatura. Esse vídeo se tornou um tópico de fascinação entre os espectadores. Seria essa uma visão genuína de uma criatura desconhecida? Número 27. Caçador de cabras. Em uma vila indonésia, um vídeo capturou uma criatura desconhecida emergindo do pântano com intenções alarmantes. A criatura, semelhante a uma cobra peluda gigante, tinha como alvo uma cabra na fazenda, com uma precisão assustadora. Ela se enrolou ao redor do animal, prendendo sua boca no pescoço da cabra por baixo. A natureza do ataque não era clara, se estava tentando estrangular o animal ou sugar seu sangue. Em um esforço corajoso e frenético, os fazendeiros correram para resgatar a cabra, armados com paus e movidos pelo medo desse misterioso monstro do pântano.
Após uma luta tensa, a criatura finalmente soltou a cabra e voltou para a água. Número 28. Nudibranquio único. O nudibranquio quinguaneta, conhecido por sua aparência única, destaca-se no fascinante mundo da vida marinha. Enquanto alguns espécimes foram encontrados em águas profundas de mais de 200 metros, o que foi apresentado neste vídeo foi descoberto em Portugal, a uma profundidade de cerca de 70 metros. Essas criaturas habitam áreas arenosas e são conhecidas por sua adaptabilidade a uma variedade de profundidades. O nudibranquio quinguaneta exibe padrões diários intrigantes, enterrando-se na areia durante o dia e emergindo após o anoitecer para se alimentar. Sua dieta é particularmente notável, pois se alimenta exclusivamente de ofiuroides, membros da família das estrelas do mar. Número 29. Migração de larvas em massa. Nesta próxima exibição extraordinária das maravilhas da natureza, milhares de larvas de uma certa espécie de mosquitos se reúnem para migrar em uma formação que parece ser uma única e enorme massa em forma de cobra. Essas formações são tão densas que as larvas individuais tornam-se indistinguíveis, criando a ilusão de um único e imenso organismo. Estima-se que esses grupos possam alcançar números impressionantes, às vezes chegando a dezenas ou até centenas de milhares. Esse comportamento natural bizarro, conhecido como verme de cabelo, foi documentado já no século XVII. Número 30. Globster gigante. Um mistério assustador emergiu nas ilhas de Nagate, nas Filipinas, quando uma enorme carcaça apareceu na costa. Os pescadores tiveram dificuldade em identificar a criatura à primeira vista. Este monstro de 20 toneladas parecia algo saído de outro mundo, devido ao seu avançado estado de decomposição. A confusão não estava apenas no tamanho, que era enorme, mas também nas características indistinguíveis que despertaram ampla curiosidade e especulação. Inicialmente, as pessoas pensaram que era a carcaça de uma baleia gigante, mas o estado de decomposição escondia qualquer identificação fácil. Esta descoberta lançou as bases para mais explorações científicas. Testes mais aprofundados são essenciais, e até que eles sejam concluídos, a verdadeira identidade desta criatura oceânica gigante permanece uma grande incógnita. Número 31. Tribo de caçadores submarinos. Este parece ser um grupo de misteriosas criaturas saindo da água como se estivessem em busca de algo, provavelmente comida. Com base em todas as coisas assustadoras que vimos até agora, não seria surpresa que fossem algumas criaturas não identificadas. No entanto, a realidade é bastante simples. Esses são seres humanos, provavelmente uma tribo de caçadores-coletores que vive dentro e ao redor da água. Poderiam ser os Bajau, muitas vezes chamados de nômades do mar. Eles são conhecidos por sua profunda conexão com o oceano e habilidades notáveis de mergulho livre. Os Bajau cultivaram uma cultura marítima distinta ao longo de milhares de anos. Enquanto o resto do mundo está ocupado tentando explorar o espaço sideral, essa tribo nas Filipinas está ocupada construindo um mundo subaquático. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos incríveis que estão por vir. Mais uma vez, obrigado!